Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fátima Paiva, mas se vocês quiserem, pode me chamar de Fatinha. Hoje eu gostaria de agradecer os 74 inscritos que se inscreveram no meu canal. Muito obrigada! E também gostaria de falar referente a uma inscrita, a Tatiana Cruz, que ela me passou até mesmo duas sugestões de vídeos. A primeira foi como você passou a ver a vida após essa situação. Então, Tatiana, eu não posso responder essa pergunta ainda porque eu ainda estou em tratamento, mas no final eu vou responder essa pergunta. E a segunda, vou gravar um vídeo referente a essa situação. E a segunda é da quimioterapia. Então, semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos ter falando da quimioterapia. E também teve a inscrita Mônica Figueiredo, que eu gostaria de mandar um beijo para as duas inscritas, a Mônica, porque isso aí me incentiva muito, né? A poder cada vez mais, né? Vocês dando dando sugestões de vídeos, isso já ajuda muito aqui no canal. E a Mônica Figueiredo, ela passou para mim que eu deveria passar os nomes dos hospitais, né? Os hospitais que eu não falei no último vídeo anterior. Referente ao vídeo anterior, eu gostaria que vocês que não viram o vídeo anterior, que o senhor clique aqui na minha foto, uma foto que é bem pequena, que eu estou careca, clica na foto que vai aparecer todos os vídeos do meu canal, que aí você pode ver o vídeo anterior a esse. E como a Mônica Figueiredo pediu para me citar os nomes dos hospitais, eu vou citar a partir dessa história que eu vou passar a contar agora, né? Então, o vídeo anterior foi o que eu falei, que é referente ao que eu fui encaminhada para 2 hospitais aqui no Rio de Janeiro. Foi o posto Lincoln que encaminhou para que eu fosse para um desses 2 hospitais. Esses hospitais é o Lincoln, aliás, desculpa, é o INCA ou o Mário Croce. Então eu cheguei lá e eu fui encaminhada para o Mário Croce. Esse hospital que eu fui, que ele marcou, a enfermeira do Lincoln marcou a consulta para a data do dia 3 de julho de 2019, que foi a primeira consulta com o mastologista. E chegando lá, né, eu fui, né, com a minha filha, Michele, na consulta. Chegando lá, eu estava muito nervosa. Eu fui atendida pela recepção, e na recepção a moça pegou todo o meu cadastro, ela teve que fazer todo o meu cadastro no hospital e pediu os exames, né, que era a mamografia e a ultrassonografia. E esses exames, ela pediu até para tirar xerox. Nesse dia eu saí do trabalho, a minha filha, ela não estava trabalhando, ela veio de casa e eu não tinha dinheiro na época, até para tirar xerox eu não tinha. E eu fiquei nervosa, né? Tratei a moça um pouco mal da recepção e eu fiquei muito nervosa, fiquei triste, chateada, chorei, né? Porque aquela situação estava me deixando muito nervosa, né, da consulta, o que ia falar, como seria o procedimento. Então eu chorei, né? E eu vejo que algumas mulheres lá no hospital, elas não se permitem chorar. E eu acho que quando você sabe de um diagnóstico desse, eu acho que, mulheres, vocês têm que se permitir chorar. É necessário chorar para poder colocar para fora todas as tristezas, angústias. Por exemplo, na palavra de Deus, João 11, no versículo 35, Jesus chorou a morte de Lázaro. E como ele é divino, ele é Deus, ele chorou, como a gente, que nós somos humanos de carne e osso, não podemos chorar. Então, assim, é necessário que chore, né? Que bote para fora todos os sentimentos, porque a gente está ali naquele momento com sentimento. O que vai acontecer? Será que o tratamento, como vai ser esse tratamento? Se vai ser agressivo? Porque tanta gente fala, cada um fala uma coisa, né? Quantas coisas que a gente pode passar, né? A cirurgia, como vai ser? Se vai ser uma coisa tranquila. E a gente fica com muitas dúvidas e muitas angústias dentro de si. Então, chorar é necessário para botar para fora, para lavar a alma. Essa é a verdade.
E aí na consulta, né, eu até fiquei nervosa com a recepcionista, depois eu voltei lá, eu pedi desculpas à recepcionista pela forma que eu fui agressiva com ela. Ela falou: "Não, tudo bem, não tem importância não, é só você tem que ficar calma, entendeu? Que vai estar tudo certo". E aí eu voltei. Aí eu fui chamada na consulta, né? Lá é assim, ela é muito demorado. Eu cheguei lá tipo 1 hora da tarde com a minha filha e eu fui atendida às 5 horas da tarde. E aí o médico, né, viu minha mamografia, viu minha ultrassonografia, o meu câncer é um câncer carcinoma grau 2. E aí realmente quando ele viu, ele falou assim para mim, a princípio você não tem nada, a sua mama só tem a parte do quadrante que é do lado esquerdo, porque o meu tumor ficava centralizado aqui do lado esquerdo mesmo da mama. E então ele falou que iria retirar somente um quadrante. A princípio não retiraria a mama toda. E também ele não esvaziaria a axila. O esvaziamento da axila é que impede que a mulher, né, faça algum tipo de movimento, de fazer faxina, de coisas mais pesadas, de carregar bolsas, que não vai poder mais carregar. Então ele falou que no meu caso, a princípio não esvaziaria a axila e nem retiraria a mama. E aí ele passou uma série de exames para que eu pudesse fazer, para depois voltar na consulta, e esses exames seriam os exames pré-cirúrgicos, para voltar na consulta para poder fazer a cirurgia, marcar a cirurgia. Então, assim, ele passou os exames pré-cirúrgicos normais, que é exame de sangue, raio-x, eletrocardiograma, e depois passou os exames mais complicados, que foi a tomografia computadorizada e a cintilografia óssea. Foram esses exames que passou. Esses exames comuns, né, foi marcado lá mesmo no Mário Croft. A gente conseguiu marcar esses exames comuns. Só que a tomografia computadorizada e a cintilografia óssea e a mamografia da mama, né, também, aliás, mamografia não, a ultrassonografia da mama, não tinha como fazer lá no Mário Croft, teve que fazer fora, né? E aí foi aonde eu saí de lá, né, nervosa, com tantos exames para fazer, e os exames que a gente tinha que marcar lá no hospital, eu fiquei muito nervosa, porque a gente saiu até de lá, veio uma senhora que tinha retirado a mama, e ela falou assim para mim: "Você sabia que a gente tira a mama, a gente fica tombando para frente?" E eu fiquei nervosa, regalei o olho assim, eu fiquei apavorada. A minha filha até ficou assim: "Ai meu Deus, essa mulher falando isso para minha mãe, e ela tá praticamente chegou no hospital agora sobre desse câncer". E eu já fiquei preocupada, né, com tudo aquilo. A gente conseguiu marcar os exames e a gente saiu de lá, né, do hospital, fomos andando e fomos até a estação para pegar o trem. E eu comecei a falar para ela: "Ai meu Deus do céu, é tanto exame, eu tô tão nervosa". Aí eu falei assim, eu estava mais calma, mais tranquila, não estava nervosa. Aí eu falei: "É tanto exame, parece até criança na escola que passa um monte de trabalhinho para você fazer". E eu nervosa, e eu falei: "Ai, tô tão nervosa, aí comecei a rir, a brincar com aquela situação dos exames, né, de trabalhinho de escola. E a minha filha começou a rir também junto comigo, e ela até falou: "Mãe, agora você vê, a senhora saiu de uma consulta do câncer e a senhora tá rindo, dando altas gargalhadas aqui". Eu falei assim: "A gente tem que agora descontrair", porque eu já tinha chorado tudo que tinha que ser feito. E aí, o que aconteceu? Eu fui, né, comecei a fazer os exames para fazer a cirurgia, né? E eu esqueci de comentar também que o meu tumor, ele estava a 3 centímetros. Então, o médico falou que como o tumor estava a 3 centímetros, voltando lá na consulta, que ele ia poder fazer a minha cirurgia. Então, foi isso que aconteceu. E aí, eu fui, no dia seguinte, fui para o meu trabalho, expliquei a situação, que eu precisava fazer vários exames e que precisava ir para o hospital, né, vários dias seguidos. E aí foi aonde eu fui para o hospital para fazer os exames. Só que o que acontece? O hospital, ele não procede da forma como a empresa trabalha,
que a empresa ela deseja que a gente leve uma declaração com o horário que você chegou e o horário que você saiu. E o hospital só dava o horário da saída. E então isso, eu levava essa declaração para a empresa e a empresa questionava, falando que eu tinha que exigir que o hospital colocasse a entrada. E aí o hospital dizia que não, que era um procedimento do hospital que não ia poder. E aí eu fui até na assistente social, expliquei a situação e a assistente social na hora falou assim para mim, olha só, o que acontece? Você tem que explicar para a sua empresa que isso não é uma brincadeira, que você está com câncer, é uma doença séria, que você não está vindo aqui no hospital para brincar, entendeu? Então você tem que conversar com a empresa referente a isso. E aí eu realmente já estava muito chateada com toda aquela situação. No dia seguinte, na empresa, eu decidi, né, porque conversando com umas amigas que eu comentei com elas sobre a minha situação do câncer, elas falaram para mim assim, eu acho melhor você conversar com o gerente. Chega para o gerente e fala a sua situação. Fala o que está acontecendo. Porque a supervisão ficava falando que eu precisava exigir que eles colocassem o horário da entrada. E aí eu fui até o gerente, pedi para falar em particular com ele e cheguei para ele e falei, olha, o que está acontecendo é essa situação. Aí ele falou assim, mas é um procedimento da empresa. Aí eu falei assim, mas o hospital também fala que é um procedimento dele. E aí eu fico no meio dessa confusão. Então vocês têm que tomar uma atitude, porque eu não estou brincando, eu não pedi para ter câncer. Foi isso que eu falei lá na empresa, e comecei a chorar e falei que eu não queria chorar. E aí ele me abraçou e falou, se permita chorar, Fátima, é necessário. E aí foi aonde ele falou assim, se acalme, eu vou abonar todos os atestados, as declarações que você trouxer. Pode ficar tranquila. E aí foi assim que eu fiquei mais tranquila, que eu ia trabalhando e entregando as declarações, né? E tanto é que a cintilografia óssea e a tomografia computadorizada eram exames que não tinha como ser feito, né? E a ultrassonografia da mama não tinha como ser feito no Mário Croft. E aí eu fui lá na dona Neuza, né, que eu comentei no vídeo anterior. Ela foi uma pessoa maravilhosa, que ela conseguiu marcar para mim, até foi no Dom Pedro, para mim fazer a tomografia computadorizada e a ultrassonografia da mama eu fiz no posto mesmo de saúde. E foi aonde que só faltava a cintilografia óssea. E na cintilografia óssea, o que aconteceu? Não teve como eu pagar, porque na época estava custando R$600. Porém, o Hospital Mário Croft me deu uma guia rosa para onde eu poderia fazer esse exame, né? Mais barato, que pela guia rosa o valor saía por R$250. E eu não tinha, né? Porque, como eu falei no vídeo anterior, minha filha desempregada, meu esposo também, só eu trabalhando, não tinha como. Então, gente, meu celular estava cheio, parou de gravar. Então, continuando a história, a igreja, com referente a esse exame da cintilografia óssea, fizeram uma vaquinha na igreja, onde eu frequento, e aí fizeram essa vaquinha para me poder fazer o exame da cintilografia óssea. E foi uma coisa que me ajudou bastante, graças a Deus. E foi no momento que eu juntei todos os exames, que já estava tudo pronto, né? Que eu levei. E pelo espaço que ficou, demorou muito o exame a ficar pronto. E aonde foi que pegou e juntou tudo. E quando chegou no dia 10 de setembro, que foi a consulta, que eu voltei na consulta, o médico falou que o meu tumor cresceu demais e estava 5,5. E que não podia fazer a cirurgia e que ia ter que me encaminhar para a quimioterapia devido que o tumor estava muito agressivo. Pelo espaço de curto tempo, ele cresceu demais. E aí eu fiquei muito triste com essa situação. Por quê? Porque eu sabia que eu ia sentir várias reações à quimioterapia. Porque antes de eu começar
quando eu fiquei sabendo que eu tinha um câncer, eu comecei a pesquisar sobre quimioterapia. E aí nessas pesquisas eu via que algumas mulheres passavam muito mal. Então, continuando, muitas mulheres se passavam muito mal com a quimioterapia e eu sabia que eu ia passar mal, devido que eu passei muito mal nas gravidez das minhas filhas. E assim, mas também a minha preocupação era justamente isso, era começar a murmurar pelo fato de eu fazer uma quimioterapia e começar a passar mal e a murmurar, porque assim, o cabelo, ele cresce. Quanto ao medo de cair cabelo, eu não tinha nenhuma preocupação quanto a isso. A minha preocupação era magoar a Deus, né? Porque eu ficava pensando assim, que eu ia murmurar e que Deus ia ficar triste comigo por causa disso, por causa da minha murmuração, porque eu sabia que eu não ia aguentar. Porque eu falava, eu sou humana, eu não vou aguentar, eu vou ter que murmurar. E aí isso me deixava muito triste, eu chorei muito, até eu chorei na época com a minha amiga, a Débora, né, que é a doutora Débora, que me ajudou bastante também, e foi uma das pessoas que ela falou, não, Deus não vai ficar triste com você por causa disso. Porque ela estava pensando que era por causa do cabelo, e eu falei, não é por causa do cabelo, porque cabelo cresce, eu nunca tive esses problemas de apego ao cabelo. E eu ficava preocupada, era com isso, entendeu? De eu ficar triste, de eu ficar murmurando, porque eu falar que eu não estou aguentando, que eu ficar sofrendo, e aí Deus ficar muito triste comigo. A minha preocupação toda era essa. Então, no próximo vídeo, gente, eu vou falar realmente da quimioterapia, como aconteceu, o que aconteceu, como foi que eu marquei a consulta depois a primeira quimioterapia. Então, assim, sim, gente, essas pessoas que estão inscritas, eu agradeço de coração pelas suas inscrições. Porém, aqueles, eu verifiquei que muita gente estão visualizando o meu vídeo, mas não estão se inscrevendo no canal. Aqui embaixo tem uma informação escrita assim, inscreva-se, em vermelho. Então é só clicar nesse inscreva-se que você vai ser inscrito. E caso vocês não tenham login, faça o login do e-mail e senha para poder se inscrever no canal e ajudar outras mulheres. Porque existem muitas mulheres, porque pode acontecer de você falar, mas eu não tenho ninguém com câncer na família, mas sempre tem outras mulheres que estão passando pela mesma situação que eu passei, ou que eu estou passando agora no momento. Existem pessoas que estão até morrendo com câncer de mama, devido ao tempo. E eu, graças a Deus, Deus foi muito bondoso comigo, muito amoroso, de conseguir o tratamento rápido. Mas eu vi histórias de mulheres lá no hospital de estar 2 anos na fila do CISREG e que o tumor foi a 20 centímetros. Então são casos assim, porque se você se inscrever, você vai estar ajudando essas mulheres para que a gente possa... Então, gente, novamente, né, aconteceu de ter um deslize no celular. Vocês não se preocupem, mas vai dar tudo certo. Então, assim, como eu estava falando, tem mulheres que estão na fila na clínica da família há muito tempo, esperando na fila do CISREG para poder fazer um exame, uma biópsia da mama. Então, isso que se vocês se inscreverem, o vídeo vai viralizar e vai ajudar outras mulheres, entendeu? Então, se inscreva aqui nesse botão vermelho que está escrito aqui embaixo, inscreva-se. E também curte o vídeo, entendeu? E ative o sininho para receber notificações, que assim que eu gravar o próximo vídeo, você vai receber no seu celular uma notificação de que eu gravei um vídeo para você ver, ou no seu celular ou no seu computador, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!